Bom dia, meus amores do quarto ano A. Vamos para mais uma aulinha de ciências, né? Hoje nós vamos fazer a revisão, porque a nossa prova está chegando, está se aproximando. Então, hoje nós vamos fazer a revisão, vamos abrir o livro na página 82, certo? Na página 82, então vamos abrir o livro, que foi a atividade de revisão que eu deixei para vocês responder, né? E hoje nós vamos corrigir. Hoje nós vamos corrigir a atividade de revisão e vou fazer aqui também uma revisão para vocês aqui na sala, certo? Vamos lá. Então, na página 82, marque com um X apenas as cenas que representam situações que podem estar relacionadas às bactérias, né? Então, como vocês vão marcar com um X, você vai fazer um X. Então, vamos ver. Então, vocês vão marcar com um X só apenas na figura 1, certo? Apenas na figura 1, e na figura 3 e na figura 4. Quem marcou assim está correto, certo? Então, aí está a resposta correta. 1, 3 e 4. E agora, vamos para a página seguinte, que é a página 82. Então, a página 82 diz o seguinte: complete as sentenças de acordo com o que aprendeu sobre as bactérias e os fungos. Então, aí tem a letra A, aí tem o traço, você vai botar o que você vai botar aí. Pode causar doenças nos seres humanos. O que pode causar doenças nos seres humanos? As bactérias, você bota bactérias. A letra B, certos, aí tem um traço, alguns, aí tem outro traço, são fundamentais para o ambiente porque participa da matéria orgânica. Aí você vai completar. Certos fungos e algumas bactérias são fundamentais para o ambiente porque participa da decomposição de matéria orgânica. Então, a resposta é essa: fungos, bactérias e decomposição, que é na letra B. E agora vamos para a terceira parte. Na terceira questão, você vai assinar as afirmações incorretas. O que for incorreta, você vai assinar, certo? Você vai fazer um X. Em relação aos fungos. Os fungos são seres unicelulares que existem na água, então, você marca com X. Então, aí você vai marcar que é incorreto, né? E o outro quadro. Os fungos incluem seres unicelulares e os formados por muitas células, aí você não marca, certo? Todos os fungos podem servir de alimentos para os animais, aí você marca, certo? Então, você vai marcar as incorretas, que é o primeiro quadro e o terceiro quadro, certo? Então, aí está aí. Agora, vamos para o quarto. O quarto, você vai colocar V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas, certo? Então, as bactérias e os fungos são importantes para o ambiente, porque pode decompor matérias orgânicas que formam os seres vivos, certo? É verdade, isso é verdadeiro, certo? Você bota V. Na fabricação de iogurte são utilizadas bactérias, você coloca também V. Quem colocou V está certo. Os fungos devem ser combatidos por causa de doenças e não tem nenhuma utilidade para os outros seres vivos, você bota falso. Então, essa resposta aí é falsa. As bactérias causam doenças nos seres vivos, mas o cientista ainda não encontra uma forma de combatê-lo. Falso, é F. Diversos avanços na saúde e na indústria foram possíveis por causa da utilização das bactérias e fungos. Verdadeiro, isso é verdadeiro. A descoberta dos antibióticos não teve relação com os micro-organismos. Falso. Então, só para conferir, o primeiro quadro é V, o segundo é V, o terceiro é F, o quarto é F, o quinto é V e o sexto é F. Então, está aí o exercício de revisão e vocês podem estudar para a prova, né? E agora nós vamos fazer uma revisão, né? Nós vamos abrir lá a página do nosso livro, vamos começar aqui sobre a unidade, que é a página do nosso livro,
Essa página aí foi 83. Nós vamos lá para a página 47, certo? Que nós vamos fazer uma revisão da unidade sobre os seres vivos em toda a parte. Nós vamos revisar os seres vivos em toda a parte, certo? Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Estou procurando aqui a parte do livro, que é a página 47. Seres vivos em toda parte, certo? Vamos revisar os seres vivos em toda parte. Então, todos os seres vivos, né? Nós sabemos que todos os seres vivos, eles apresentam características, né, em comum. Eles precisam de energia para sobreviver e gerar descendentes, né? E são formados por células, certo? E os seres vivos, eles são classificados em grupos, né? Para que seja mais estudados, certo? Então, vamos para outra página, para a página próxima. Na página 49, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as características, né, dos seres vivos. Vamos revisar as características dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles têm características em comum, né, como já foi falado aqui no começo da aula, e eles precisam de energia para sobreviver. A planta produz o próprio alimento, a planta produz o próprio alimento de onde obtém energia, certo? E que essa imagem aí, você observa aí, é uma imagem de uma planta, e esse outro lado é uma imagem de um animal. Animais precisam conseguir alimentos do meio em que vivem, certo? Então, você vê aí o animal procurando alimentos, certo? Então, podemos reproduzir isto e gera descendente. Agora, vamos observar essas imagens aqui abaixo, a imagem de vocês, tá aí. Que na página 49 tem essas imagens aí, ó. As plantas, os animais, eles reproduzem os novos seres gerados, né? E crescem ao longo da vida. Eles são formados por células, unidades muito pequenas, não visível a olho nu. As bactérias são seres vivos formados por uma única célula. Essa célula é simples, mas desempenha toda a função para a manutenção da vida da bactéria. Então, observe aí ao lado, você vê aí a imagem de uma bactéria. E agora, vamos lá para outra página, né? Vamos lá para outra página, 40. Vamos lá para a página 50. Vamos lá para a página 50. Sim. A página 50 está falando um pouquinho sobre as células. As células, elas formam os fungos e os animais. As plantas são mais complexas. Então, o que é complexo? Complexa é que não é simples, certo? Quer dizer que não é simples. Há fungos formados por apenas uma célula, como o levedo, né? O levedo, mas também existe fungos cujo corpo é formado por muitas células. Observe aí os fungos, né? Microscópios, e o cogumelo conhecido como champignon. Agora vamos baixar bem mais um pouquinho, bem aí. E as plantas também. E as plantas são formadas por várias células. E algumas plantas, animais e células, organismos se formando órgão. Cada órgão tem uma função, o trabalho conjunto de todos os órgãos em que permite a manutenção da vida. Então, vocês observam aí, ao lado você vê a imagem de uns pássaros, no Pantanal. Esses pássaros aí, eles vivem no Pantanal, certo? Que é chamado gansa. Observe aí. Agora, vamos lá para a página, finalizar aqui na página 51. Vamos finalizar na página 51, nós vamos revisar um pouquinho sobre os microscópios. Então, geralmente, para obter uma célula, é preciso um instrumento que permite a ampliação do que está sendo estudado, o microscópio. Então, microscópio é um instrumento que permite ampliar a imagem, né? A imagem, milhares de vezes, possibilita o estudo da estrutura invisível ao olho nu. Então, isso aí é microscópio. Então, os primeiros microscópios, ele foi criado há mais de 500 anos. Na época, representou um grande avanço para o estudo da estrutura de
de tão pequenas, não podia ser visto a olho nu. Então, vocês observem essa imagem aí, são as imagens do microscópio. Essa primeira imagem do microscópio rudimentar, e ao lado você vê esse desenho aí, que ele é feito ao observar a cortícia com o microscópio ao lado. Então, aqui está dizendo o seguinte, que atualmente existe microscópio, que possibilita ampliar a imagem do que está sendo observada em milhares de vezes. Então, aí vocês observaram aí, né? Vocês viram as imagens do microscópio, nós revisamos, né, um pouquinho dos seres vivem em toda parte, vocês vão estudar para a prova, eu vou colocar o roteiro da prova lá no grupo, como eu já falei novamente, que vai ser a próxima semana, e vocês estudem. Até a próxima e fique com Deus. Tchau. Tchau, até a próxima.